Muito bem, este é a Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e lá na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando futura.org.br/Conexão Futura. Nossos especiais estão aqui com todas as entradas mais recentes. O programa de hoje também vai estar aqui para você poder assistir quantas vezes quiser. E após meses de espera e preparo, o dia está chegando. O Exame Nacional de Ensino Médio acontece neste sábado e no domingo, dias 24 e 25 de outubro. São mais de 7.700.000 inscrições confirmadas, segundo o INEP. Ao longo de todo o ano, o canal Futura tem divulgado informações sobre o exame, acompanhado a rotina de jovens que estão se preparando para as provas na série Enem no Futura. Então, no programa de hoje, vamos dar dicas e falar sobre a preparação dos candidatos para essa véspera do exame. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio ao meu lado está o Alexandre Guimarães, que é professor de redação do curso online Descomplica. Bem-vindo, Alexandre. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Também conosco aqui no estúdio está o Dalton Cunha, que é professor de História do QG do Enem. Bem-vindo, Dalton. Boa tarde. Boa tarde. E logo mais a gente conversa também com o estudante Felipe Cunha, que é participante da série Enem no Futuro, é direto de Belo Horizonte. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Então aproveite aí para tirar as suas dúvidas, compartilhe essa história com a gente, mande mensagens, comentários e opiniões. E aproveite os professores aqui no estúdio para tirar sua dúvida. Vá lá até o nosso Facebook, você pode registrar aqui, ó, embaixo desse vídeo que eu gravei para convencer você a participar do nosso programa. Você pode aqui embaixo curtir, comentar, compartilhar e deixar registrada a sua questão. Também aproveite o Twitter, você pode mandar mensagens em até 140 caracteres para a gente, para @canalfutura. Ou ainda, salve no seu celular o nosso contato no WhatsApp, que é 21 968 668 414, númerozinhos também que estão aqui embaixo. Ou ainda ligue no telefone fixo que segue à sua disposição em 0 operadora 21 2273 5020. Enquanto você manda o seu recado, já começa o nosso bate-papo aqui. Bem-vindos os dois mais uma vez. Obrigado pela presença. Quero começar ouvindo o Alexandre, porque redação é sempre uma das questões mais que deixa os alunos com aquela pulguinha atrás da orelha. O que será o tema da redação desse ano? Mas não tem como adivinhar um tema, mas tem como estar bem preparado, né, Alexandre? É verdade, assim, essa preocupação em adivinhar um tema, eu sei que como aluno ele tem muito essa ansiedade por saber o tema, mas na verdade a preparação para a redação independe de você saber exatamente o tema. A preparação se dá pelo um processo de leitura, preparação através de exercícios, de feitura de muitas redações, e a confiança se dá também pelo aluno saber que eu li o mundo, eu li jornais, eu li revistas, então qualquer tema que venha, eu estou preparado para falar sobre esse tema. Então, normalmente algum tema é atual ou de relevância no ano anterior à prova. Sim, é um tema atual, é um tema de relevância social, principalmente, tá? E é um tema que certamente o aluno, se ele se preocupou bastante em ler, ele está preparado para escrever sobre aquilo. Alexandre, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu também acho que essa preocupação com a prova de redação ela tem um peso muito grande, mas você não acha que também é muito em função de que é a única avaliação que a gente tem que não passa pelo TRI? Que você pode garantir os 1.000 pontos ali e isoladamente, independente do TRI. Só explicando para quem não está por dentro, que é a teoria de resposta ao item. Ao item. Isso. Que é o que, na verdade, vai ponderando aí o valor das questões. Que é a prova objetiva, no caso. Das questões objetivas, só que a redação não passa por isso, né? Não, exatamente. A redação, o aluno, ele tem a possibilidade ali de conseguir 1.000 pontos e sem depender de outros fatores. Então, assim, depende dele. Da dedicação dele, do trabalho dele. Então, é uma oportunidade muito boa de ele conseguir uma pontuação razoável até para alcançar a vaga para a qual ele concorre. Agora, Dalton, estudando História também, o aluno vai estar bem preparado para a prova de redação, para a prova de português, para a prova, enfim, para outros conhecimentos também, não só da História. Então, é importante também se dedicar a essa disciplina. Na verdade, o Enem hoje, um modelo de prova do Enem, é um modelo em que você não deve focar, é uma pergunta constante dos alunos, né? Professor, qual é a matéria que vai cair mais? Isso em todas, em História, Geografia, Biologia, Matemática. O que eu tenho que estudar mais? Os alunos acho que ainda não perceberam o espírito do Enem. O Enem ele não vai avaliar, não é uma prova de História, não é uma prova de Geografia, como não é uma prova de Química ou Biologia. Eu tenho as ciências humanas e suas tecnologias. Eu tenho as ciências da natureza e as suas tecnologias. Então, os assuntos eles são baseados, primeiro,
O ponto mais importante são as competências do Enem. A partir das competências e das habilidades é que os assuntos são desenvolvidos ali para ele em cada uma dessas áreas. Tá? O aluno precisa lembrar um outro ponto muito importante. Se a gente está tratando de uma prova que é uma prova cidadã, porque ela depende de intervenções solidárias, como o Alexandre colocou aqui também na parte de redação, é importante lembrar que na educação moderna hoje o Enem forçou um pouco a gente do lado de cá a trabalhar um pouco 2 pontos que são muito importantes. O primeiro é a interdisciplinaridade. Ou seja, a história tem que, por exemplo, que é a minha disciplina, mas ela tem que estar dialogando o tempo todo, não só com a geografia, mas vai ter que dialogar com outras disciplinas da área de exatas, da área da natureza. Então, é uma prova que tenta medir aí a qualidade do raciocínio desse aluno. Exatamente. E além do raciocínio, a capacidade que ele vai ter de dialogar o tempo todo com essas disciplinas. Então, o aluno que estuda, por exemplo, Era Vargas, estou dando aqui um exemplo, pode cair? Pode, mas é muito mais interessante ele estudar, por exemplo, o conceito de cidadania. Porque o conceito de cidadania, eu posso passar pela Era Vargas, eu passo pela Proclamação da República, eu venho para atualidades e pego a Constituição de 88, eu vou para os Estados Unidos na década de 20 e mostro que os negros eles não tinham direito a exercer cidadania. Então, a partir de um tópico que faz parte dessas competências, você começa a dialogar com todas as disciplinas, se você quiser. Muito bacana. Deixa eu aproveitar e mostrar para você de casa. Com certeza você já viu aqui no Conexão a gente falando e chamando toda semana os novos episódios da série Enem no Futura. Você pode acessar aí no site que vai entrar na sua tela. Aqui a gente acompanhou a vida desses 4 estudantes aqui, o Arthur, a Sara, a Giovana e o Felipe, os 4 que se prepararam muito ao longo dos últimos meses para fazer a prova do Enem. Então a gente tinha aqui a websérie mostrando cada semana um pouquinho dos temas aí que eles iam abordando, estudando e como se relacionavam, né, o dia a dia, o cotidiano deles a esse preparo. Então vou chamar aí agora para participar aqui também do nosso programa o Felipe, deixa eu colocá-lo aqui na tela, ele que fala com a gente pelo Skype. Olá Felipe, você está nos acompanhando, tudo bem? Felipe Cunha, estudante, tudo bom? E aí, já é? Tudo certo. Bom, primeiramente quero saber de você como foram esses meses aí de preparo para a prova e compartilhando um pouco no seu dia a dia, essa história nessa série Enem no Futuro, mostrando aí a sua realidade em vídeo para o mundo. Nossa, então, eu acho que não só para mim, mas como para todos os outros estudantes que estão se preparando, foi uma rotina muito puxada, porque, por exemplo, eu levanto 5 horas da manhã, vou para a escola, vou para o cursinho, meu cursinho começa 1h da tarde e eu saio de lá 10 horas da noite. Chego em casa mais ou menos umas 10h30, vou estudar e vou dormir por volta de 2 horas da manhã. Então eu acredito, assim como eu, vários outros alunos tiveram uma rotina assim puxada, porque são muitas matérias, muito conteúdo que tem que dominar mais ou menos para poder sair bem na prova, né? Que são 180 questões. E além de ter que dominar o conteúdo, a gente tem que ainda conseguir dominar o nosso nervosismo. Porque eu acho que cada dia vai passando, igual a prova já é amanhã, e sei lá, eu acho que o nervoso vai começando a aparecer, a gente começa a ficar meio descontrolado, mas... Mas como é que você acha que você se preparou? Você está, em relação aos conteúdos, você está mais tranquilo? Você acha que estudou o suficiente? Como é que foi essa rotina? Como é que você avalia essa rotina? Eu acho que estudar o suficiente, acho que a gente, por mais que a gente estuda, a gente nunca vai falar assim, não, eu estudei o suficiente. Porque igual eu comecei a fazer cursinho já tem 4 anos. Eu estava no 9º ano do ensino fundamental, já preparando para o Enem. E por mais que eu estudo, ainda acho que está faltando alguma coisa. Mas assim, no geral, eu acredito que eu estou preparado. Com certeza. Felipe, eu volto a chamar você daqui a pouquinho, eu vou voltar aqui para o estúdio. Segura aí na linha, eu quero ouvir dos professores aqui. Essa é uma questão frequente entre os alunos, estudaram muito, ele por anos estudando, enfim, nunca se acha suficientemente preparado? É uma verdade, né? Eu falei isso hoje em sala de aula, eu falei que a sensação de que a gente ficou devendo alguma coisa é comum a todos os alunos. Aquele aluno que vai ficar em primeiro lugar no Enem, ele vai para a prova com essa sensação. Então, essa ansiedade é comum a todo candidato, a todo aluno. Saber controlar essa ansiedade, que é o fundamental. É não ir para a prova com medo, deixar que a ansiedade limite aquele candidato, aquele aluno, a fazer as questões.
quem se preparou, sabe que fez o que podia e ter a tranquilidade para fazer a prova é fundamental. Superar, dominar essa convicção de que faltou alguma coisa é muito importante. Agora, Dalton, o Felipe fala que ele estudou bastante, se sentiu preparado e tal, mas chega essa hora agora, na véspera, é um momento crucial que muitas vezes os nervos acabam tomando conta desse estudante. Pode prejudicar muito se ele não sabe controlar muito bem essa ansiedade? Pode. Na verdade, se a gente for parar para pensar, é um pouco perverso o que acontece com o aluno, né? Porque ele passa 3 anos estudando, né? Porque é um exame nacional do ensino médio, então a preparação dele, em tese, né? Começa na primeira série do ensino médio, passa pela segunda, chega na terceira, e todo um trabalho de 3 anos se resume a 2 dias de prova. 180 questões e mais uma redação. O nervosismo, ele é normal, né? A gente trabalha ao longo da semana, e tanto é que é uma coisa que eu sempre comento com os alunos, né? Quando eles passam essa semana agora, que começam a querer saber o que vai cair, dar dica, e eu vou estudar. Essa semana é uma semana de conclusão de um trabalho, de fechamento de um processo que começou há 3 anos atrás. Então, se o aluno tem essa consciência, como me parece que é o caso do Felipe, né? Estudei, mas não acho que estou preparado, mas se preparou, descansa. Agora é hora de descansar, de procurar relaxar, né? Aquilo que o Alexandre falou. Porque se chega na hora, é possível dar um branco? É. Quantas e quantas vezes a gente, na semana seguinte, vai olhar as questões com os alunos, e aí você pega uma daquelas questões fáceis que o aluno tem que acertar para que a curva dele, né, na pontuação vá sempre subindo. Diga, poxa, cara, você errou essa questão, olha aqui. Ele, na hora eu não percebi, porque está nervoso, né? Porque está ansioso. Essa noite provavelmente vai ser uma noite mal dormida, mas se o aluno tem consciência de que ele trabalhou, de que ele estudou, de que ele perseverou, ele pode fazer a prova bem mais tranquilo. Felipe, como é que você está em relação a essa questão de pensar que é a véspera, né? Você disse que está um pouquinho nervoso e tudo mais, mas já tem aí o preparo de que horas vai dormir, que horas vai acordar para conseguir chegar tranquilo na hora da prova? Então, hoje eu pretendo dormir cedo, né? Até agora há pouco eu estava fazendo o revisão que o Descomplica está fazendo, né, online. E ele acaba mais ou menos umas 9 horas, 10 horas, e eu pretendo ir dormir mais ou menos nesse momento. Igual, tipo, essa semana eu só fiquei fazendo revisão e, sei lá, acho que, igual ontem, eu fiquei muito nervoso ontem. Acho que essa chegada, assim, a gente começa a falar assim, porque ontem foi o último dia que eu fui ao cursinho. Eu falei assim, nossa, acabou. E eu não consegui dormir direito. Eu acredito que hoje, provavelmente, pode ser que aconteça a mesma coisa. Mas eu vou tomar banho à noite e vou tentar ficar deitado, pelo menos para ficar relaxado. Por mais que eu não durma, eu vou deixar celular, internet, esse trem de lado, porque acaba cansando a nossa cabeça, né? E principalmente parente tem uma mania de começar a dar boa sorte, boa prova. E aí todo mundo começa a falar assim, nossa, a prova é amanhã, boa sorte. Eu acho que isso começa a fazer a gente ficar muito mais nervoso, muito mais tenso, porque a gente sabe que a gente estudou, mas boa sorte a gente coloca a mão na cabeça e fala assim, nossa, já é amanhã. E sei lá, eu acho que ajuda a gente a ficar um pouco mais tenso. Fica essa pressão, né, externa e da família. Já volto a falar com você de novo, Felipe. Isso é fundamental também, a gente dar essa dica, essa informação aqui. A família faz a prova junto com o aluno, de certa forma. Acompanhou o preparo e tudo mais, então também tem que segurar a onda, né? Não colocar mais pressão em cima ainda desse aluno nesse momento crucial agora na véspera, né? É verdade, a família é importante no apoio e nesse momento saber deixar o aluno um pouquinho com ele mesmo, com a tranquilidade, não cobrar muito, não ficar o tempo todo, como ele disse, né, dando boa sorte, apontando a proximidade da prova. Esse é o momento dele, é o momento de cada um saber como lidar com a sua própria expectativa e ansiedade. É o momento dele relaxar, esquecer o caderno um pouquinho, ver um filme, né? E Dalton, a questão que ele também aponta, o Felipe diz em relação a deixar o celular de lado. A gente sabe que essa garotada está o tempo todo aí, né? Seja no Snapchat, no Twitter, no Facebook, está ali vendo informação, mesmo seja de estudos, com grupo de estudos ou não, mas isso também cansa, né? Se você deixar um pouquinho de lado, relaxar nessa véspera agora, é importante. Eu sempre costumo dizer o seguinte, tecnologia, a gente vive numa terceira fase aí de um processo industrial começado no século XVIII, ela indiscutivelmente ela impacta de forma positiva na nossa vida, mas gera problemas também. Né? Então, se eu tenho qualquer um desses recursos, um celular, um iPad,
e eu estou, de repente, hoje, usando aquele recurso para ver um filme, para escutar uma música, para bater um papo numa rede social, ok, sabendo dosar isso. O que não cabe hoje, né, batendo nessa tecla, o Alexandre falou isso aqui também, é usar esses recursos para ficar paranoico, né? Vou pegar mais um videozinho lá do Descomplica, do QG, do Enem, vou dar a última olhada. Não. A missão está cumprida, né? O último dia de aula foi ontem, foi hoje, agora é descansar. Usa a tecnologia em favor dele, não para se cansar e para se estressar, porque é uma prova muito cansativa, né? O primeiro dia são 4 horas e meia, o outro dia são 5 horas e meia, 180 questões, é um cansaço físico, é um cansaço intelectual, mental. Então agora é hora de relaxar. Felipe, em relação à questão mais burocrática, né, do cartão, da confirmação, ver o horário de chegada, a localização da prova, em relação a isso, você já está bem preparado? Já estudou tudo isso? Já, a minha mãe tem que uma semana, ela viu que eu não tinha impresso ainda meu cartão de confirmação, ela imprimiu, que ela ficou com medo do site. Muita gente deixa para imprimir de última hora. E aí o site pode dar algum problema, né? Do site parar, que isso normalmente sempre acontece. E eu vou fazer na escola praticamente do lado da minha casa. E eu já fui lá, já confirmei direitinho. Já tem 3 anos que eu faço no mesmo lugar. E nesse quesito eu acho que eu já estou mais tranquilo. Eu já conversei com meus pais, eles vão me levar de carro. Legal. Felipe, eu quero voltar aqui para o estúdio, segura aí mais um pouquinho. O que o Felipe diz em relação a já ter feito a prova, é o primeiro ano agora que a gente tem mais pessoas que já fizeram o Enem pela primeira vez na história, né, do que os novatos que estão fazendo pela primeira vez. Pode ter alguma diferença em resultado, em avaliações da prova? Como é que vocês acham que isso pode influenciar de alguma forma? Eu acredito que se o aluno ele já prestou o Enem, ele tem o conhecimento da maneira como o Enem cobra as questões. Né? Já entendeu o que é a prova. Exatamente, a questão das competências, de que ele não vai fazer prova de português, ele não vai fazer prova de história, ele vai trabalhar alguns conhecimentos e de forma interdisciplinar. Então, esse conhecimento é importante, mas assim, quem não fez a prova, mas fez exercícios, se preparou fazendo questões anteriores, também não fica atrás por não ter feito a prova. Tá? Se ele se preparou da maneira adequada, mesmo não tendo feito a prova, ele pode ter convicção de que terá um bom resultado. Até porque essa questão do nervosismo e da ansiedade, ela meio que pasteuriza os candidatos, né? Ela coloca eles mais ou menos aí em pé de igualdade. O cara pode ter aí uma certa experiência na forma, mas ele não sabe o que vai cair. Então isso acaba gerando uma ansiedade também por parte do aluno. Agora o Felipe tocou num ponto que é muito importante a gente alertar aos alunos, aos candidatos, que é o local da prova. Ele, no caso, ele vai ter sorte de fazer do lado da casa dele, mas eu tenho, por exemplo, alunos que vão fazer prova muito longe. E esses alunos, às vezes, eles não traçaram uma estratégia, uma rota, um horário para sair. E isso é muito importante, né? Os alunos pensarem. O recomendado até, de repente, agora está em cima da hora, mas visitar o local da prova antes. Esse seria o cenário ideal. Se tivesse tido tempo. Se ainda tiver um tempinho, já que o programa é ao vivo, são 15 para as 4, de repente, se puder, vai. Vê isso, traça essa estratégia, porque amanhã vai todo mundo sair. Tem muito pai que vai querer levar o filho para dar o tal do último boa sorte para o filho. Ali. Então, a possibilidade de trânsito, congestionamento, atraso e essa coisa de horário, eles são muito, muito, muito contundentes, muito britânicos em relação a isso. Então, é bom alertar para esse ponto. Bacana. Olha só, tem várias participações chegando para a gente no Facebook aqui. Você que não mandou ainda, a gente tem alguns minutinhos, então mande aí se você quer participar ainda do programa. O Samuel, que fala com a gente lá de Mocajuba, no Pará. Muito obrigado pela mensagem, Samuel. Ele dá boa tarde aqui, diz que está adorando as dicas dos professores e diz que vai fazer a prova amanhã. E ao contrário de muita gente que estuda muito, ele diz que estudou em média 5 horas por dia e está muito confiante, está concentrado. E acho que tem um pouco a ver isso também, né? Se a pessoa consegue ter uma produtividade num tempo menor também, o número de horas de estudo não quer necessariamente dizer que vai ter um melhor ou um pior resultado, né? Acho que isso pode... 5 horas é um bom número, na verdade, né? É um bom número, mas é importante que tomara que essas 5 horas, no caso desse rapaz, elas tenham sido planejadas, né? Hoje em dia, não só a quantidade de horas, mas o planejamento de estudo ao longo da semana é fundamental. A forma como você estuda é fundamental. Às vezes o aluno não entende quando a gente diz assim, olha, cara, estuda sentado na mesa. Né? Vai assistir os cursos online, fica ali na frente do computador. Essa coisa de você estudar deitado com um livro, né? Isso pode parecer besteira, mas isso impacta de forma negativa. Às vezes ele não absorve nada.
Então, se ele estudou em 5 horas, né, com um planejamento de estudos ao longo da semana, é uma quantidade de horas bem razoável. Muito legal. A gente já está quase chegando no finzinho aqui. Eu quero voltar a chamar o Felipe. Deixa eu colocá-lo em tela cheia para o pessoal de casa poder ver o Felipe, também se despedir. E a gente promete que é rapidinho, tá, Felipe? Mas boa sorte para você na prova. Obrigado. Depois a gente vai acompanhar como é que vai ser o seu resultado aqui também no futuro. A gente segue o nosso papo. Então, esses próximos momentos que sejam aí de concentração, mas também de relaxar um pouquinho e ficar confiante, né? Realmente. É igual, eu vejo muitos professores falando, igual, tipo, procurar relaxar, ver alguma revisão, fazer coisa assim muito rápida. E, sei lá, eu acho que, no geral, desejo boa prova para todo mundo também. E agradeço o convite, foi uma honra poder participar com vocês. E, no geral, boa sorte para todo mundo, que vocês continuem nos assistindo aí no #NNFutura. Ainda vem muita coisa legal por aí. Com certeza. Então, até a próxima, Felipe. Valeu. Até. Bom, você de casa quer saber um pouco mais da rotina do Felipe, como foi o preparo dele? Deixa eu mostrar de novo para você aí o site, que é o Enem no Futura, vai aparecer aí na tela, dentro do nosso site, futura.org.br/Enem no Futura, ou você coloca aí a hashtag Enem no Futura e vai encontrar esse material. E além dos vídeos, aqui está o mais recente, que são as dúvidas frequentes, mas tem vários outros aqui em relação a conteúdos, participação da família na vida dos estudantes e tudo mais. E aqui embaixo tem muito material complementar, inclusive algumas entrevistas aqui do nosso Conexão Futura que fizemos ao longo do ano, com os professores também do QG do Enem, do Descomplica, falando aqui do que pode ou não cair na prova. Então fique ligado, aqui embaixo também tem os links do QG do Enem, do Descomplica, da Nova Escola, o portal oficial e do Enem, que eu vou aproveitar e já mostrar para você de casa aí, que está aqui, ó. Se tem dúvidas ainda, essa é a fonte oficial, inep.gov.br, você descobre tudo aí sobre o Enem, acessar o cartão de confirmação. Tem dúvidas? Não fique com elas, vai lá. Também quer saber mais sobre conteúdos? Mostra aqui o site do QG do Enem, que é o enem.com.br, você vai encontrar aí rapidamente ao acessar a internet, ou ainda o Descomplica também está aqui com essa galera muito bem-humorada sempre, os professores aí, porque além de se preparar, você também tem que parar e dar uma risada de vez em quando e levar a vida numa boa. E se também não passar nessa prova, tem ano que vem, isso é importante sempre mencionar, que não é o fim do mundo não passar numa prova, mas fique confiante aí que você vai passar, né? Quem sabe dá tudo certo até o fim desse fim de semana aí. Bom, para agora, eu preciso me despedir aqui. Dicas finais, assim, para esse momento, menos de 24 horas antes da prova? Olha, Agora é ir pra guerra. Agora é relaxar, descansar, chegar cedo lá e fazer a prova com tranquilidade. Lembrando sempre, né? Olha os textos com calma, né? A prova ela te fornece muitos subsídios para que você consiga dialogar com ela, né? É uma prova que sempre demanda, e isso é muito forte em redação, essa intervenção cidadã, essa intervenção solidária. Então, a interpretação dos textos, das imagens, das charges, da linguagem, até mesmo na parte de exatas é muito importante, né? No mais, é fazer a prova com calma, lembrando sempre de não se ater muito a uma questão. Você tem mais ou menos aí, em média, algo de 3 minutos por questão, para não ficar preso muito nela e se complicar um pouco mais lá na frente. E boa sorte aí para todo mundo. Alexandre. exato. E na redação, né, é sempre importante lembrar para o aluno fazer a interdisciplinaridade, não esquecer esse aspecto, que é uma competência, vale ponto. E assim, as redações que foram nota 1000 no Enem anteriores, todas elas passaram por esse processo. A redação nota 1000 sobre lei seca começa falando da crise de 29 nos Estados Unidos, né? Então, o aluno sabe pegar uma questão de história e fazer uma leitura social adaptando ao nosso contexto brasileiro. Saber fazer isso é importante, né? Citar um autor, citar um sociólogo. A redação nota 1000 do ano passado citou Bauman, né? Então, é fundamental você ter essa visão, entendeu? Bom, Zygmunt Bauman, esse pensador polonês que esteve no Brasil recentemente, inclusive deu uma entrevista exclusiva para a gente aqui do canal Futura. No nosso site também você pode ir, quem sabe, para se preparar e relaxar um pouco mais, assistir essa entrevista de meia horinha do Bauman, que está no nosso site, futura.org.br. Bom, obrigado aos dois pela presença, sempre um prazer conversar com vocês. E você de casa, a minha dica, pessoal, saia cedo de casa. Não importa, a prova é tal hora, sai umas 3, 4 horinhas antes, chega antes, fica tranquilo, escolhe o seu lugar, na boa,
para ficar muito bem relaxado na hora de fazer essa prova, concentrado aí, tirar um bom resultado, tá certo? Bom fim de semana, boa prova do Enem e eu te espero aqui na segunda-feira, ao vivo, 2h30 da tarde, nossas novas exibições meia-noite e meia e 7h30 da manhã, ou ainda lá no nosso site, todos os nossos episódios para você assistir quando quiser. Um abraço e até a próxima!